E aí, turma, o último assunto que nós iremos tratar sobre hoje vai ser absolutismo e mercantilismo. Bem, o que foi o absolutismo? Algum de vocês sabe me dizer? Bem, o absolutismo vai ser o sistema político e administrativo onde o rei concentrava grande parte do poder em suas mãos. Entenderam? Por isso que chamamos de monarquia absolutista grande parte das monarquias que existiam na Idade Média. Porque o rei, ele vai ser o dono de todo basicamente, toda gestão de poder de diversas propriedades, e que vai acabar culminando também em grandes quedas de reis por conta desse poder absolutista. Esse período vai se referir, como diz aí no slide, à transição da Idade Média para a Idade Moderna. O absolutismo, eu fiz basicamente slides para que vocês entendessem melhor. Se vocês quiserem, eu deixo os slides disponíveis para vocês mais tarde. É um regime político que defende o monarca de obter um poder absoluto, isto é, independente de órgão, ele seja judicial, legislativo, religioso ou eleitoral, ou seja, em grande parte também hereditário. Por exemplo, caso o pai de vocês fosse um rei muito antigo, que vocês fossem filhos deles, vocês poderiam herdar o trono de uma monarquia absolutista e ficar, simplesmente serem gigantes ali e dificilmente saírem. Só saíram pois a população percebeu e acabou se revoltando por conta desses poderes, entendeu? O contexto histórico. Os estados nacionais, que atualmente são países, certo? Não vou confundir, surgiram do fortalecimento da autoridade do rei, apoiado pela burguesia e parte da nobreza. Ou seja, esses estados nacionais eles já vão estar perto da ideia de república. Os burgueses, como a gente já tratou, vão apoiar o material, os burgueses apoiaram o material e politicamente os monarcas, porque eles estavam interessados em ampliar suas atividades comerciais. Isso de início. Uma parcela da nobreza vai apoiar o fortalecimento desses reis, porque tinha empobrecido com a crise econômica que atingiu a Europa entre os séculos XIV e XV e passou a depender dos favores reais. Ou seja, apesar de que não tivessem recursos financeiros, esses nobres, eles vão ter, como posso dizer, status, sabe? Imaginem uma pessoa famosa, mas que acabou ficando pobre e que aí passou a divulgar diversas coisas e outras pessoas cresceram por conta dela e deram favores a essa pessoa que estava financeiramente pior. Basicamente essa relação. Só que o rei, ele ainda era mais poderoso do que a nobreza. Só que a nobreza era aliada do rei naquele momento. E além de cada um tinha sua propriedade e também tinha um treinamento até mesmo para entrar no exército. Ao contrário dessa centralização do poder real, estavam principalmente a Igreja Católica e a maior parte dos senhores feudais, porque os senhores feudais sofreriam, em especial por conta desse poder absolutista e por conta das cobranças de impostos diversas, e a Igreja Católica, pois, ela era o primeiro estado, certo? O clero era quem estava no topo. Com o poder absolutista, quem vai estar no topo será o rei. No início da Idade Moderna, os reis trataram de consolidar o seu poder e criar mecanismos que possibilitassem exercer o poder sobre várias extensões. Isso vai acontecer até mesmo não só na Europa, mas os poderes absolutistas vão estar até mesmo na Era Moderna dentro dos países. Além disso, os reis formaram exércitos permanentes e profissionais subordinados à autoridade da coroa. Isso também por conta da nobreza. Algumas dessas pessoas que, mesmo não ricas da nobreza, elas ainda tinham seus exércitos pessoais, e todos esses exércitos também eram bem treinados. Então acabava de
acabava que capacitava ainda mais o poder bélico desse rei, além de ele ter seu próprio exército e treiná-lo constantemente para as guerras. O crescente fortalecimento do poder real atingiu um ponto culminante no século XVI com o regime absolutista. E aí na foto está o Luís XIV na França, o maior símbolo do absolutismo monárquico. O Luís XIV viveu de 1643 a 1715, foi, como eu tinha dito, o maior exemplo do absolutismo francês, denominado Rei Sol, para vocês verem. O rei se comparando ao Sol, por onde a Terra gira. No seu governo, o Luís XIV ele vai reorganizar o exército, dando ao país o maior poderio militar da Europa. Tá? Organizou a administração do reino para o melhor controle de todos os assuntos. Governava através de decretos e submeteu a nobreza feudal à burguesia mercantil submeteu a nobreza feudal e a burguesia mercantil, ou seja, dois estados que um ainda era derivado da Idade Média, nobreza feudal, e o outro estava surgindo nessa transição para a Idade Moderna, que é a burguesia mercantil, ou seja, o rei ele realmente conseguiu, pelo menos a princípio, dominar dois estados que eram poderosos naquele momento. Levou ao extremo a ideia de teoria de rei do poder divino. Aí eu ilustrei ele recebendo uma espécie de coroa de flores ou algo do tipo de um anjo, porque nesse pacto de rei e igreja, quando existia essa relação, o rei seria uma figura que foi escolhida por Deus para governar. Então, quem iria questionar uma pessoa que foi escolhida por Deus naquele momento? Bem, aqui eu coloquei as aquisições, os territórios que foram dominados por ele. Se vocês quiserem, vocês podem pausar a aula e verem exatamente quais foram os locais que foram dominados por ele. A partir de seu reinado na França, iniciou uma crise financeira em razão das sucessivas guerras empreendidas por Luís XIV. É interessante vocês perceberem que até mesmo governadores mais antigos que ele tiveram problemas com conquistas. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele expandiu tanto o seu império que a partir do momento ele não sabia como defender todo aquele império. Entende? Então, a partir do momento que você conquista, você tem que repor o seu exército para que assim você consiga batalhar novamente. A crise do absolutismo prosseguiu no reinado de Luís XV e atingiu o ápice com Luís XVI, que vai ser justamente a derivação do processo da Revolução Francesa. Seu reinado, um dos momentos culminantes da história da França, durou mais de 50 anos. Elizabeth I foi a maior representante do absolutismo inglês, juntamente com seu pai, Henrique VIII. Aqui uma foto do Henrique VIII, mais uma foto melhor, uma imagem melhor. Aqui o Henrique VIII e suas mulheres, lembrando que a monogamia ela já existia naquele momento, só que como o rei ele estava acima do poder clerical, acima da igreja naquele momento absolutista, ele vai basicamente fazer o que ele quiser, o que ele desejar. Não tem muita coisa para fazer naquele momento, a não ser revolução. Elizabeth I desenvolveu o comércio e a indústria, propiciando o renascimento das artes e o relaxamento dos costumes, restaurou oficialmente o anglicanismo e liberou definitivamente o protestantismo na Inglaterra. Tá? É interessante também nós destacarmos os papéis femininos, apesar de que na história muitas vezes esses modelos ou personagens foram modelos e figuras masculinas, mas isso também depende de quem conta a história. Então eu destaquei também um pouco da Elizabeth I.
levou a Inglaterra ao auge econômico, e tornou-se o país a maior potência política, comercial e cultural da Europa. Ou seja, três instâncias: política, comércio e cultura. Ela fez isso também. No seu reinado surgiram muitos poetas e dramaturgos, como o que você já deve conhecer, William Shakespeare. O absolutismo significou grande concentração de poder na mão dos reis, numa época em que as atividades comerciais se expandiam e a burguesia acumulava riqueza. Ou seja, no momento em que esses reis perceberam que eles estavam perdendo força, é que eles jogaram sujo e criaram essa concepção e esse modo de governar absolutista, o que acabou prejudicando eles mais tarde. Teóricos absolutistas. O absolutismo tinha que ser justificado pela fé, tá? A ligação do rei com Deus, para que as pessoas considerassem legítimas. Daí surgiram as teorias para justificar as atitudes reais. Ou seja, se o rei mandou matar alguém, eliminar alguém, a mando de Deus, pois se a decisão é dele, é porque a decisão também é divina, já que ele foi escolhido por Deus para governar-nos. Era necessária uma teoria que justificasse o poder absoluto dos reis. Ou seja, uma dessas teorias era justamente a teoria da ligação divina com Deus. A base teórica de apoio ao absolutismo monárquico foi desenvolvida por importantes escritores, entre eles Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel e Jacques Bossuet. O menos conhecido dentre eles é o Jacques Bossuet. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que defendia a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta. O dono da frase "o homem é o lobo do homem", só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos, como afirmou sua célebre obra Leviatã. É uma boa obra, mas ainda é um pouco maçante demais. Se vocês puderem, leiam algum resumo sobre Leviatã. Não uma obra em si, é bem grande. Este pensador inglês, o autor de Leviatã, defendia a ideia de que o Hobbes defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie. Incrível, né? E, portanto, através de um contrato social, que é outra ideia que ele carrega, a população deveria ceder ao Estado todos os poderes. Ou seja, o poder, ele está justificando aqui que realmente o rei merece e ele deve ter o poder absoluto, porque só assim a sociedade será salva. Meus amigos, Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podiam viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto centralizado. Uma dica para vocês aqui. Essa frase se encaixa perfeitamente em modelos atuais, em séries atuais, filmes. Um conselho que eu vou dar para vocês aqui é assistirem o primeiro episódio da série Loki. Fala exatamente sobre isso. O Loki, ele não usa essa frase, mas ele fala justamente isso, que ele tinha o direito de ser rei e que nós, os humanos, devemos submeter a isso, porque assim ele aliviaria nossas dores. Como assim? Como assim, Israel? Como assim, professor? Pois nós temos que tomar decisões difíceis. E quando alguém está acima de nós, ele que toma essas decisões. Então, estava aliviando nossa dor. Entenderam? Era isso que ele quis dizer. Mas não é bem assim na prática. Estão entendendo o porquê das justificativas? Nicolau Maquiavel foi historiador, poeta,
diplomata e músico italiano do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e como não deveriam ser. Também é um ótimo escritor. É uma obra bem extensa, o Príncipe, que vai falar sobre esse poder monárquico e aristocrático. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel e foi completamente escrito em 1513, apesar de ser publicado só posteriormente, no ano de 1532. O livro está dividido em 26 capítulos. No livro, Maquiavel defende o poder dos reis. De acordo com as suas ideias, o governante poderia fazer qualquer coisa em seu território para conseguir a ordem. De acordo com o pensador, o rei poderia usar até mesmo a violência para atingir seus objetivos. Desde teórico, a famosa frase: desde teórico, os fins justificam os meios. Aqui uma pequena alusão: rei, Deus mortal que está abaixo do Deus imortal, ou seja, mais uma vez a ideia da divindade. Pensem na mão de Deus escolhendo o rei. É assim que ele se via. E que ele era o Estado. Ele tomava todas as decisões. Não existia poder legislativo, judiciário e executivo. Nós podemos levar isso para alguns anos após a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, com a ideia do poder moderador. Mas essa não é a discussão. E aí nós iremos falar um pouco sobre o mercantilismo. Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas que se desenvolveu na Europa entre os séculos XV e XVI e no final do século XVIII. Características: caracterizou-se por uma forte interferência do Estado na economia. Isso é criticado até hoje, essa questão do mercantilismo. Porque, como você já deve, a mão invisível da economia deve transmutar livremente para alterar os valores, para que exista a competição dentro dessa economia. E se o Estado controlar a economia, não haverá competição. Por exemplo, a diferença de valores de um celular e de outro que vocês compram é a própria economia que estabelece, e com uma interferência do Estado. Por exemplo, se você encomenda um produto e que ele tem que passar pela alfândega, você paga uma certa taxa por conta do Estado, mas o valor do produto não é o Estado que estabelece, e sim a alfândega, e sim essas pequenas burocracias. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas que tenderam a unificar o mercado interno e contribuiu para a formação dos Estados nacionais, assim como o fortalecimento do poder real, juntamente com o desenvolvimento da burguesia. Principais práticas mercantilistas: acúmulo de metais preciosos. Aí vocês vão ver a exploração e mineração. Na mineração aqui nós vamos ver mais para a parte sul, a camada inferior do Brasil, e também em países que sofreram colonização, como por exemplo a própria África. Busca de ouro e prata em continentes conquistados, América, África e Ásia, como eu já tinha dito. Balança comercial favorável. Aí vocês vão entender um pouco. O aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, como eu já colocado para vocês. Ali vai estar o Estado forte. O proteccionismo e o nacionalismo econômico, nessa ideia do mercantilismo, a mão do Estado movimentando. E vai ter o aumento das exportações e diminuição das importações, dependendo da força que o Estado vai empreender dentro da economia. O monopólio comercial. O que significa um monopólio comercial? A exclusividade comercial sobre a compra e venda de um produto. Ou seja, quando não só o Estado, como uma espécie de marca ou alguma empresa até tem o poder total sobre um produto. Por exemplo, uma empresa de petróleo que tem o domínio sobre certa área de pré-sal e sobre certos postos de combustíveis, ele vai determinar o preço do combustível que ele quer vender, e isso vai ser uma ideia de monopólio. Outras ideias vai ser o protecionismo, proteção das indústrias nacionais através do aumento das taxas para produtos
importados e redução das taxas para produtos exportados. Isso vai variar de país para país. Desenvolvimento da marinha para a busca de novos mercados. Assim, inicia-se o movimento das grandes navegações. A Idade Moderna e o absolutismo, como a gente já veio tratando. E esse Estado absolutismo vai apoiar os negócios burgueses, vai sustentar a nobreza até certo ponto. E que também vai se refletir no próprio mercantilismo. Esse mercantilismo que vai transmutar até o ponto que vai chegar a sua transição com o capitalismo. E aí, como a gente já colocado, vai ter a ideia dos metais preciosos e o fortalecimento do poder real também nessa concepção do mercantilismo. E os meios vai ter o protecionismo, o colonialismo, pirataria da balança e o comércio favorável.